noite a todos, nossos irmãos, nossas irmãs. A mais uma sessão hoje na nossa casa espiritual, trazendo um pouco mais de conhecimento, de palavras, para que os irmãos possam estar melhorando aí a sua vida, o seu conhecimento. E hoje, especialmente aqui, dando já aquela abertura que a gente avisou que ia fazer na nossa casa, que esse era um dos propósitos, dar voz a todos. Hoje nós trazemos nosso irmão, nosso amigo Alexandre, que se dispôs tão gentilmente a vir à nossa casa hoje e nos abençoar aí com uma palavra, com uma palestra, Então eu peço a todos os irmãos que ouçam, com todo carinho, e vamos juntos ouvir o nosso irmão falando então. Passo aqui a palavra para o nosso irmão. Boa noite, irmão. Qual que é assim, Boa noite, primeiramente, obrigado. É uma nova amizade que se cria, que se cultiva, é uma semente plantada. E o primeiro ponto que eu gostaria de deixar com vocês, esse ponto é bastante importante, porque a gente vive hoje um mundo bem atribulado, um mundo de bastante julgamentos, um mundo de muitas situações onde as pessoas veem oportunidades de julgar, de dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas esse agrupamento que vem se criando aqui, dessa casa, Luz e Esperança, é um agrupamento que não precisa de rótulos, não precisa ser rotulado, precisa se ter um propósito. E o propósito, ele se uniu bastante dentro do meu propósito hoje de vida, dentro da minha caminhada, depois de muito tempo pensando, analisando e caminhando para isso. O propósito é de ajudar pessoas, de auxiliar pessoas, de tentar levar algo. Não que somos os donos da verdade, nunca seremos. Também não somos os detentores de todo o conhecimento disponível, mas temos uma caminhada que podemos levar algo para vocês. E a ideia hoje é tratar sobre autoconhecimento e perdão. São dois pontos que parecem distintos, porém eles se cruzam sempre. Se vocês pararem para pensar, a questão do perdão nada mais é do que uma desculpa. E a desculpa é você tirar a culpa, tanto de você quanto de outra pessoa. E esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele faz total sentido quando a gente pensa em perdão, porque o primeiro ponto para que a gente consiga perdoar alguém, para que a gente consiga dizer a essa pessoa que ela está livre daquilo que ela fez para nós precisamos nos conhecer. E dentro desse conhecimento, dentro desse autoconhecimento, a pessoa precisa saber realmente quem ela é, o que ela busca. Eu costumo sempre dizer uma coisa: eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. Sabendo esses três pontos, se respondendo essas três perguntas, você vai entender a questão de quem você é, onde você está e para onde você vai. E para isso eu trago também, para essa introdução em relação a quem eu sou, para onde você vai, quem você é, eu trago também a filosofia, que nos ajuda muito. E eu sou um apaixonado pela filosofia, principalmente a filosofia estoica. Eu trago uma frase deles, até anotei, porque a frase é um pouco complexa, mas para que vocês entendam onde eu quero chegar, e depois eu conto uma história relacionada a isso também. Pensa naqueles que não por culpa de incongruência, mas por falta de esforço, são instáveis demais para viver como desejam, mas vivem apenas como começaram. O
O que isso quer dizer? Trata muito sobre o nosso autoconhecimento e sabermos quem nós somos. Vou dar um exemplo para vocês. Se imaginem em uma fila de supermercado. O que vocês fazem? O supermercado está lotado, essa fila não está andando. A primeira coisa que nós fazemos é observar as filas do lado, para ver qual está andando mais, qual está mais devagar, qual está mais rápida. E, consequentemente, a forma que nós pensamos é trocar, para que aquela fila que está andando mais rápido, eu possa trocar e andar um pouco mais rápido. Outras pessoas não trocam. Outras pessoas continuam na mesma fila, mesmo que ela demore. Mas é a mesma fila. E outras pessoas trocam uma vez e outras trocam várias vezes, para várias filas. E o que é o certo disso? O que a gente pode tirar de conclusão em relação a isso? A nossa própria vida. A nossa própria vida. Nem sempre você permanecer na mesma fila, esperando que chegue a sua vez, é o correto. E nem sempre você trocar várias vezes também é o correto. E nem sempre trocar uma vez só também é o correto. O que é o correto dentro da vida de cada um? É o que a gente sente. Isso é o correto para você. O correto para mim é diferente do que é o correto para você, do que é o correto para vocês. O que eu sinto é o que me conduz. O que eu sinto é que me leva para onde eu quero chegar. Então o autoconhecimento ele passa muito por isso. Ele passa muito por essas questões. Só que o autoconhecimento, ele também se relaciona. O meu autoconhecimento se relaciona com as pessoas. Como eu estou me relacionando com vocês aí do outro lado. Então essa relação que o autoconhecimento faz é uma forma de primeiro eu me entender, para depois eu me expressar e me relacionar com as pessoas. Quem me conhece, tem gente que me conhece há muito tempo, há 20 anos, há 10, há 5. Quem me conhece do tempo, há um tempo atrás, sabe como eu era. E quem me viu hoje sabe como eu estou. Então tudo isso é um processo de me autoconhecer cada vez mais. E a gente busca uma melhora. A gente busca sempre essa melhora. A gente busca sempre melhorar para quê? Para que eu consiga me relacionar melhor com as pessoas. Então isso parte do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento está embasado em 3 pilares principais, que é corpo, mente e espírito. Então nós precisamos desses 3 pilares para embasar esse autoconhecimento. O nosso corpo é importante que nós cuidemos dele, para que a gente tenha saúde, para continuar a nossa caminhada. A nossa mente, ela trabalha a nosso favor se nós quisermos que ela trabalhe. Porém, ela pode trabalhar contra. É o que nós chamamos principalmente de zona de conforto. Então, por que eu digo que a zona de conforto é a mente trabalhando contra nós? Porque nós viemos aqui nesse mundo para explorar. E explorar situações onde nós possamos encontrar melhores situações para a nossa vida. E a mente, ela trabalha a nosso favor quando nós queremos, ou contra quando nós permitimos. É por isso que entra o 3º pilar, que é a questão do espírito. Quando a gente fala de espírito, muita gente torce o nariz, né? Achando que nós estamos falando de religião. Não. Acredito que todos vocês entendem que são dotados de um espírito. E esse espírito faz parte da nossa caminhada. Então, sendo dotados de um espírito, nós sabemos que somos afetados para o bem ou para o mal, relacionado a energias. E as energias, quem nunca sentiu um arrepio? Quem nunca sentiu uma vontade incontrolável de alguma coisa? Tudo isso está relacionado à parte energética. Quem nunca entrou num lugar e se sentiu mal? Ou, ao contrário, quem nunca entrou num lugar e se sentiu bem? Então isso está relacionado a energias. E a energia está relacionada aos espíritos.
ao nosso espírito e aos espíritos que rodeiam todo o nosso contexto. Então não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Porque a espiritualidade ela pode estar dentro de toda a religião. E não somente na religião espírita, na religião que trabalha com os espíritos. Enfim. Então esses 3 pilares do corpo, mente e espírito, eles são importantes para o autoconhecimento. Mas tudo isso é uma forma que você precisa agir dentro de você, se conhecer cada vez melhor, para que você possa se relacionar com as pessoas. E nessa relação, um dos princípios milenares mais importantes, além dos outros, palavra, escuta, enfim, é o perdão. Isso já dizia Jesus na Bíblia, né? Se você errar e consertar, se você xingar o princípio da palavra e depois se desculpar, tudo isso meu Pai perdoa. Mas meu Pai não perdoa quem não perdoa. Então isso está na Bíblia. E isso para nós traz não uma obrigatoriedade, até porque o perdão ele não atua junto com a obrigatoriedade. Ele não é obrigado, ele é necessário. Ele é necessário para quê? Para que nós consigamos nos livrar daquele peso. Pense uma pessoa que está dentro de nós, onde nós somos consumidos pela raiva, pelo ódio, pela inveja, por essa pessoa. Concorda comigo que essa pessoa vai passar grande parte das suas horas com você? É a pessoa que você menos quer lembrar, mas é a que você mais vai lembrar. Por quê? Porque ela está dentro de você com esses sentimentos. Então, a partir do momento que você consegue resignificar esse sentimento por essa pessoa, você consegue perdoar. Mas perdoar não é fazer com que essa pessoa não sofra as consequências dos seus atos. Perdoar é tirar de dentro de mim. É que eu consiga tirar essa pessoa, tirar essa situação de dentro de mim. Fazendo isso vai ter uma leveza muito maior. E vocês concordam comigo que a gente passa todos os minutos da nossa vida perdoando algo? Às vezes eu me perdoo a cada minuto, a cada hora, a cada segundo da minha caminhada. Às vezes eu perdoo pessoas. Por exemplo, uma pessoa não deu a seta no trânsito e isso me irritou. Eu perdoo, esqueceu. Então nós estamos todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada, todos os minutos, perdoando algo, desculpando algo. Às vezes o meu gato em casa, ele mordeu o chinelo e furou o chinelo. Eu tenho que perdoar ele. Ou eu vou ficar bravo com ele, vou bater no meu gato. Então toda hora da nossa vida, todo momento da nossa vida, nós precisamos ter um pouquinho desse perdão. Então esse perdão ele é constante. Existem uns mais difíceis, existem outros mais fáceis. Existem uns menores, outros maiores. Então o exercício é que nós, primeiramente, possamos nos conhecer, por isso a relação do autoconhecimento com o perdão, para que nós possamos saber o que é necessário que façamos para que a gente possa perdoar. Então o perdão ele vem acompanhado sim do autoconhecimento, e o autoconhecimento também vem acompanhado do perdão. Porque se eu não me conhecer, se eu não souber os meus limites e aonde eu preciso chegar, eu não consigo perdoar. Então, a primeira coisa que nós temos, a pessoa mais importante no mundo hoje, para mim, sou eu. Não é egoísmo, é necessidade. A pessoa mais importante no mundo para você é você. Depois você vem com seus filhos, com sua esposa, com seus familiares. E sim, isso não é egoísmo e não é você ter uma forma de se colocar como maior que todo mundo. Mas você é dono desse corpo que você recebeu. Então você precisa se proteger e se cuidar.
liberdade. E você é dono dos seus atos. Você é dono dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. Então, dentro disso, é importante que eu, sendo a pessoa mais importante para mim, eu preciso me conhecer. Porque sou eu que durmo comigo todas as noites. Sou eu que choro comigo quando eu estou triste. Sou eu que dou risada comigo quando eu estou feliz. Então eu sei como eu reajo, como eu sou e o que eu preciso fazer. Então, isso é muito importante. E é aí que o autoconhecimento se engloba junto com o perdão. Eu me conhecendo totalmente, eu sabendo quem eu sou, eu sabendo o que eu preciso, eu sabendo as minhas limitações, aí sim eu vou trabalhar em cima do que eu preciso perdoar para me libertar. Então o perdão nada mais é do que um sinônimo de libertação. Isso é interessante porque muita gente acha que ser livre é você fazer tudo o que você quer. Às vezes não. Na maioria das vezes não. Nós não somos livres totalmente. O livre-arbítrio, quando a gente fala de livre-arbítrio, eu sou um pouco reticente em relação a isso. O livre-arbítrio não existe. Porque se o livre-arbítrio existisse, nós faríamos o mal. Somos livres. Mas a gente se cobra em não fazer. Então nós não somos livres. Nós precisamos tomar decisões. E dentro dessas decisões analisar o que é bom e o que não é. O que é erro e o que é acerto. Então isso não nos dá liberdade de fazer o que a gente quer. Nos dá condição de fazer o que nós julguemos como certo. Então é um pouco confusa essa questão do livre-arbítrio e do que a gente julga certo e errado. E isso é bem polêmico. Muita gente fala, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço aquilo que eu quero. A gente não consegue 100% fazer aquilo que a gente quer. Mas para que a gente consiga se libertar com esse perdão, é muito importante também que a gente se atenha a dois fatores que prejudicam demais isso dentro de nós, que são nossas crenças e nossos padrões. As crenças que nós temos, elas nos fazem ficar engessados com algumas situações. E os padrões são repetições. Então as crenças elas nos travam e os padrões fazem com que nós sempre repetimos a mesma história. E o que é você quebrar isso dentro do seu autoconhecimento? É saber como você age com suas crenças, com seus padrões, fazer uma autoavaliação, por isso que é autoconhecimento, para que você consiga, dentro das crenças que são limitantes, você as quebre, e os padrões que são contínuos, você modifique. Só assim as pessoas conseguem caminhar, que é a questão da fila do supermercado. Eu vou quebrar um padrão. Qual é o padrão que eu vou quebrar? Vou mudar de fila? Ou não? Eu sempre vim no mercado, eu sempre fiquei nessa fila com aquele caixa e ela sempre demorou, mas eu sempre passei ali. Mas o porquê que eu não posso mudar? Por que eu não posso alterar esse padrão? Então a nossa vida, ela mostra que nós, se vocês olharem para trás, há 1 ano, há 10, há 5 anos da vida de vocês, hoje vocês são outras pessoas. Hoje nós estamos aqui, em outro lugar. Você imaginava isso há 5 anos atrás? Podia até imaginar, mas sabia que ia ser hoje? Exatamente. Então nós estamos sempre nos modificando. E essa modificação, ela é interessante para que a gente consiga, uma coisa que eu sempre falo, viver o presente, planejar o futuro. Então o futuro ele precisa de um planejamento, mas o presente precisa ser vivido. Se o presente não for vivido, o planejamento não vai existir. E tem muita gente que não vive o presente, muita gente que vive o futuro e o futuro não existe. Quinta-feira, quando nós conversamos e falamos de fazer esse bate-papo aqui, nós pensamos no hoje.
Só que o hoje é o presente. Ele nunca foi o futuro. Ele sempre foi o presente. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então, se eu ficar pensando sempre no que vai acontecer após os 20, 30 minutos que eu conversar aqui com vocês, eu não falo. Eu não exponho. A gente não conversa. Porque eu vou sempre pensar na reação. Como será que eles estão achando o que eu estou falando? Será que eles estão gostando? Será que eles não estão? Isso é uma preocupação óbvia. Eu quero passar alguma coisa relevante para vocês. Mas se eu me ater a isso, de como vocês estão recebendo essa mensagem, como vocês estão escutando e vendo isso, eu não falo. Eu fico preocupado com o que pode acontecer. E uma coisa eu digo para vocês: 90% das situações que nós nos amargamos por dentro não acontecem. 90% das situações que a gente acha que vai ser ruim não acontece. Não acontece. E nós sofremos daquela situação por antever o que está por vir, que é a questão do viver no futuro. Então o futuro ele tem que ser planejado e não vivido. E se a gente conseguir viver o presente, planejar o futuro, consequentemente nós estamos resignificando o passado. Porque o que nós fizemos vai estar ali, nunca vai ser mudado, ele nunca vai ser alterado, porque nós não temos a capacidade de voltar do passado. Mas nós temos como dar um novo sentido para esse passado. Qual é o novo sentido do passado? É aí que o autoconhecimento entra. O novo sentido do passado é o meu eu lá de trás ser o meu eu de hoje melhor do que eu fui. Esse é o autoconhecimento. É por isso que a gente trabalha dentro de nós. Mas nessa correria do mundo, nessa correria da nossa vida, a gente acaba não parando para pensar quem nós somos, onde nós estamos e onde nós vamos querer chegar. Porque a gente está preocupado com o que está girando. A roda está girando e nós estamos no automático. Por exemplo, eu falo da rede social, a gente se utiliza da rede social, estamos utilizando agora. A rede social, ela é um meio para socializar. Mas o que acontece na rede social? Eu quero que as pessoas curtam o que eu coloco, mas eu não curto o que ela coloca. Eu não comento o que ela coloca, mas eu quero que ela faça isso comigo. Eu quero que ela coloque um coraçãozinho ali para mim, eu quero que ela faça um comentário, mas ela posta alguma coisa, eu nem vejo, ou eu passo rapidamente. Então o sentido das coisas, eles se alteraram. O sentido do ser humano. A rede social, ela não aproximou o ser humano, ela afastou. Ela afastou. Eu não estou dizendo, a rede social para mim é importantíssima. Vocês viram que eu gravei os vídeos falando que eu estava vindo aqui, que a gente estava para fazer esse bate-papo aqui. Só que a gente perdeu o sentido dela. Ao invés de aproximar, ela afasta. E ela cria competições. Eu sou melhor que você e eu vou te mostrar como. Pelos meus posts, pelo que eu publico. Então ali eu vou te mostrar que eu sou melhor que você. E na verdade ela não é para isso. Na verdade a rede social é para que a gente aproxime, como a gente está fazendo agora. Não sei quantas pessoas tem aí assistindo e depois nós vamos também publicar, outras pessoas vão ter a oportunidade de ver, de assistir. Então é para aproximar. Isso que a gente está fazendo hoje é uma aproximação através da tecnologia, porque a tecnologia ela veio para nos facilitar e não para nos dizimar. Então a gente fala, eu não gosto desse negócio de celular, de computador, não sei nem mexer nisso. É importante que saiba. Porque se a gente for pensar nos tempos lá de trás, que o homem só pensava em caçar, comer, era isso a vida do homem, caçar e comer. Olha quanta evolução existiu. Quando eu nasci não existia celular, você também não. Então a gente não tinha essa tecnologia. E hoje, no mesmo segundo que eu penso numa pessoa, eu posso estar falando com ela. Antes eu não podia ter isso. Então, a
tecnologia veio para aproximar e não para afastar. Então é isso que a gente precisa pensar muito bem. E dentro, eu acho que meu tempo já está se esgotando, né? Vocês podem me apontar aí quantos minutos eu já falei, porque senão eu me empolgo. Quem me conhece sabe que eu me empolgo e vou a noite inteira aqui, né? 25. 25 minutos? Então eu vou encerrar, que eu acho que está de bom tamanho, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira e não é a ideia. A ideia é tentar fazer um apanhado, porque tem muita coisa na cabeça, cara. E se a gente pudesse passar tudo, eu ficaria aqui horas e horas falando com vocês. Mas vamos lá. Para finalizar, eu vou deixar um exercício aí com vocês, bem interessante. Eu escrevi um livro, meu companheiro aqui está me ajudando a publicar, e ele tem vários livros, procurem saber, depois você deixa os seus livros aí, os links, tudo para as pessoas comprarem. Ele me contou a história de um, e se ele fizer um vídeo contando a história desse livro para vocês, eu acho que todo mundo vai querer comprar, porque é uma história sensacional. E eu acho que é legal isso, do Beduíno, exatamente. É uma história sensacional. E o que você me contou que uma história juntou com a outra, nossa, então assim, e são histórias reais, né? Histórias reais. E ele descobriu de ancestralidade também. Mas enfim, não vou dar um spoiler, não. Depois ele fala com vocês sobre isso, mas fiquem atentos a isso. Deem a oportunidade da gente de vocês. Está aqui perto, ele é de Pinhal, ele é gente nossa, aqui perto. Vamos dar a oportunidade de conhecer o que a gente tem para passar para vocês. Mas enfim, então eu escrevi esse livro, eu estou nesse processo de publicação, e dentro do livro tem um exercício que eu vou passar bem rapidinho para vocês, que vocês já podem fazer, depois vocês compram o livro, se vocês acharem interessante, espero que comprem, enfim, e para vocês seguirem mais esse exercício. Então, quando vocês receberem qualquer mensagem ruim, não estou dizendo mensagem de celular, mensagem da vida, mensagem de pessoas, mensagem do que vier ruim, tem 4 passos para você atuar com essas mensagens ruins. Primeiro passo, pausa e respira. Esse é o primeiro passo. A impulsividade te faz agir de uma forma errada. Então, pausa e respira. Segundo passo, separe o fato da emoção. Racionalizar. Então a emoção, quando a mensagem é ruim, a emoção é o quê? Devolver. Não, você me xingou, eu te xingo também. Você me bateu, eu te bato também. Que é a mensagem que Jesus sempre deixou, né? Dê a outra face. Que é separar o fato da emoção. Terceiro passo, não responder no impulso. Pense, racionalize. E o quarto passo, despersonalize a mensagem. Qualquer mensagem que chegar ruim para você, despersonalizar a mensagem. Porque se você tornar ela grande, ela vai te consumir. E aí, se for de uma pessoa, aí a questão do perdão fica um pouco mais difícil. Então, basicamente, o que eu queria deixar para vocês é isso. Tinha muito mais história aqui, eu anotei mais algumas outras coisas, mas enfim, não vai dar tempo. E eu acho que precisamos finalizar para que não fique maçante. Vocês também, sábado à noite, estão querendo passear, ir jantar, ir na balada. Então agora estão liberados para isso. Não é, meu irmão? Gratidão. Agradecemos ao nosso irmão, né, que se disponibilizou aqui com tanta boa vontade de vir aqui à nossa casa. Queremos dizer aos irmãos que futuramente outros irmãos serão convidados, né, a fazer parte aqui desse compromisso com a espiritualidade, para fazer aquilo que a espiritualidade nos pediu, encarecidamente, para a gente dar andamento nos processos. Tudo que estava parado precisa ser movimentado. E é isso que a gente vai fazer, né? Com todo respeito aos temas que serão tratados, né? A gente respeita a opinião de cada um, isso é importante. Cada ser humano é diferente um do outro nas suas ideias, nos seus propósitos, na sua vida. Inclusive os irmãos que estão nos assistindo, né, têm os seus pontos de vista, nós respeitamos todos, tá bom? Então a gente vai deixar esse espaço aberto para depois. Quem tiver perguntas pode enviar lá na nossa rede social, depois a gente encaminha o nosso irmão para ele fazer uma live de respostas, né, que ele com certeza vai ter.
e a gente, né, publica para vocês as respostas que o nosso irmão vai dar. Tá bom? Essa história não acaba aqui, ela está só começando. Tá bom? E, gente, não deixem de vir aqui. Se ele convidar vocês para vir falar, fazer esse bate-papo, venham. O cheiro do incenso aqui, a energia desse lugar é sensacional. E eu não estou falando isso para puxar seu saco, não. Eu estou falando isso porque realmente é. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Agora